Bom, bora lá, vamos começar já. Passamos um tempão aqui corrigindo os probleminhas. Deixa eu só pegar aqui. Giovanelli 556, obrigado aí por seguir. Vamos ver quem mais. Pedro Fernandes, Og Maciel. Bom, vou falar a lista aí do pessoal que seguiu, tem bastante gente aqui. Wallace S. Lima, ou Wallace Lima. Ask Labstack. Rodrigo Golanes. Thiago Avelino. Luiz Pessouza. Bom, a lista continua, mas citei algumas pessoas aí. Bom, a live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Vim. Eu acabei participando lá no Code Show e a gente bateu um papo lá falando assim do básico do Vim. A minha ideia é tentar cobrir alguns tópicos que ficaram faltando lá, mas fiquem à vontade aí para perguntar qualquer coisa. A gente vai acabar abordando aqui splits, tabs, vamos falar um pouquinho sobre macros e se você realmente precisa usar múltiplos cursores ou não. Tem algumas coisas que a gente consegue fazer aí com o Vim que não necessariamente você precisa, mas se mesmo assim você desejar, existe um plugin que acaba te ajudando. Bom, vamos lá. Eu estou usando o NeoVim, é a versão 04, se eu não me engano, é a que foi lançada oficialmente. E o que a gente vai falar hoje aqui funciona tanto no Vim quanto no NeoVim. Apesar que eu acho que eu podia fazer um negócio diferente. Aí, ó. Nixócio. Eu sei o nome de verdade, mas não sei se eu posso falar. Seja bem-vindo aí. Vamos abrir um código de verdade aqui. Bom, esse aqui é o código do nosso plugin do Castalho. O nosso site é feito utilizando o Pelican. E com isso dá pra gente mostrar algumas coisas aqui. O básico de splits, na verdade existe o conceito, vou falar um pouquinho de conceito aqui, se ficar muito cansativo a gente tenta fazer alguma outra coisa, mas eu acho que vale a pena falar um pouquinho do conceito. Basicamente o Vim ele tem o conceito de janelas, né, o Windows, tem um conceito de tabs e tem um conceito de splits. Na verdade, um split acaba sendo um window. O window, na verdade, aliás, tem os buffers, né? Se você rodar 2 pontos, eu estou no modo normal. Se vocês olharem no canto inferior esquerdo aqui do meu Vim, ele está escrito ali normal. Então, a gente falou um pouquinho lá com o Code Show a respeito dos modos, né? Então, quando a gente está realmente digitando o texto, a gente está no modo de inserção e ali embaixo vai estar como insert. Isso aí é para ajudar vocês aí que não estão muito acostumados com os modos a se orientarem, mas no modo normal. Então, quando você está no modo normal, você aperta 2 pontos e escreve, vamos começar aqui, ó, ls. Ele vai mostrar para você os buffers. O buffer, na verdade, é um arquivo, né, que está em memória e você está editando ele. Então, se por um acaso eu abrir um outro arquivo aqui, por exemplo, vamos ver, o último episódio 148 foi com o Marcos Pereira. Se eu rodar de novo um ls, eu vou ter ali 2 buffers. Então, na verdade, esses são os arquivos em memória. Se vocês separarem o outro arquivo, né, o castalho.py, ele não está mais sendo mostrado, mas ele está aberto, ele está carregado, ele está em memória. Então, eu consigo mudar de um buffer para o outro e com isso navegar nos diferentes arquivos. E reparem que eu não estou usando tabs. Se eu quisesse criar uma nova tab, seria tab new.
E aí, no caso, ele criou um novo arquivo que eu coloquei. Se eu passasse, por exemplo, um nome de arquivo aqui. Vamos ver o que eu tenho disponível. Vamos colocar readme. Ele criou uma terceira tab, né? O número 3 aqui. E te joga lá. Eu não uso muito tabs, mas se eu não me engano, se você colocar tab 1... Como é que faz para eu navegar aqui? Tab first. Aí eu consigo ir na primeira, tab, assumo que é next. Eu jogo para a próxima e por aí vai. Eu acho que eu tenho um plugin que deve ajudar um pouquinho com isso, mas... Então, o conceito de tabs, né? Mesmo assim, eu ainda consigo navegar por diferentes buffers. Independente do tab. Então, eu estou na primeira tab, mas eu estou navegando nos buffers. Como é que faz isso? Se eu rodar um ls, eu mostro os buffers. E aí, se eu quiser, por exemplo, editar o buffer, coloca aqui a letra B, que na verdade é buffer. Se eu fizesse assim, B é só um atalho. E, por exemplo, o que está com o %A, ele é o atual. Então, é o que eu tenho, está sendo mostrado agora nessa janela. O que tem o hashtag ali, né, o hash sign, ele seria o anterior. Tem uma forma de você alternar entre eles, que eu não me recordo agora. Mas se você pode colocar o número, então se eu apertar B, espaço 1, que seria o argumento, né, para o B, eu vou lá para o primeiro buffer, que no caso é o nosso arquivo .py. Então assim você consegue rodar e navegando pelos buffers de uma forma fácil. Eu tenho um plugin que eu uso aqui, que ele é chamado Unimpaired, esse cara aqui. Ele permite, né, que tem alguns comandos, a gente vai falar isso em provavelmente outras lives, como navegar, por exemplo, para o Quick Fix List e tudo mais. Mas eu consigo fazer, por exemplo, o fecha colchetes e B, ele me manda para o próximo. Então, assim que eu acabo navegando, ele tem um que eu consigo ir para o último e para o primeiro. Mas isso aqui que seria a forma que eu faria para estar navegando com buffers, né? Mas basicamente a forma como eu me acostumei, eu estou comentando a respeito dos buffers, vocês estão provavelmente percebendo que não está sendo algo assim tão natural, é porque eu uso Fuzzy Finder, né? Eu uso o FZV. Então basicamente eu quero editar, por exemplo, o último episódio, eu venho aqui, Fuzzy Finder, episódio 148, ele joga lá. Então acaba que toda vez que eu vou navegar, eu uso o Fuzzy Finder para estar navegando nos arquivos. Então essa é a forma que eu acabei me acostumando e que eu gosto de usar. Então isso aqui foi um pouquinho a respeito de buffer, né? Seria assim o que a gente tem em memória, o que a gente está usando. E agora vamos falar a respeito de janelas, né? A forma mais rápida, digamos assim, de criar uma janela seria, né, mais uma vez no modo normal, digitar split. Na verdade, eu vou dividir a tela. Por padrão, ele divide horizontalmente. Se eu colocar V split, seria o modo vertical. Então, o split, na verdade, eu estou com o mesmo arquivo em 3 diferentes janelas, ou 3 diferentes splits. Então, isso aqui é bom, por exemplo, eu estou editando alguma coisa aqui nessa classe, mas aqui embaixo eu quero acessar, sei lá, uma função que está usando aquela classe no mesmo arquivo. Então, eu consigo visualizar, né, partes diferentes do arquivo utilizando splits. A forma de você navegar entre eles seria Ctrl W, é o prefixo, né, que a gente tem de mudar de um split. Então, se eu apertar Ctrl W, Ctrl K, ele vai para cima, Ctrl W, Ctrl J, ele vai para baixo. Se eu apertar Ctrl W, ele vai alternando entre um e outro. Então, é uma forma mais rápida de você alternar de um para o outro.
Eu tenho um mapping no meu Vim RC que, em vez de ficar apertando bastante coisa, eu fiquei um pouco preguiçoso nesse ponto e tem um mapping que é... Cadê? Nem eu sei. Aqui. Eu tenho esse mapping, né, que eu fiz o seguinte. Quando eu apertar Ctrl J, ele vai fazer o Ctrl W J. Na verdade, você não precisa colocar o Ctrl, né? Quando você faz Ctrl W e depois o J, você não precisa apertar Ctrl W e Ctrl J. Eu acho mais fácil segurar o Ctrl e apertar W J, que ele faz... ele permite que você não precisa tirar, e se caso você manter pressionado um pouquinho mais tempo, ele acaba que aceita isso. Mas por preguiça, Ctrl K vai para cima, Ctrl J vai para baixo. O motivo que eu mapeei nessas teclas é que eu navego, né, usando o HJKL, né, sendo que o J vai para baixo, K vai para cima, o L vai para a direita e o H para a esquerda. Então, isso aí eu mapeei para, se caso eu tiver, por exemplo, um split vertical, eu consigo rapidamente acessar o split que eu estou usando. Igual eu falei, eu não costumo usar muito tabs, mas qualquer dúvida que tiver, o legal do Vim é o sistema de help dele, né? 2 pontos H, depois tab, ele vai mostrar, provavelmente tab new. Ele vai mostrar as coisas de tabela. Então, vocês conseguem olhar aqui como é que cria, ele mostra como é que faz para você editar algum arquivo. Você cria para navegar também. Cadê? Tab Next. Tab Next. Ele mostra, por exemplo, um negócio que é bacana aqui que eu acho que vale mencionar. Aqui seria o comando que você vai executar, né, em modo normal. Sempre que vocês verem os 2 pontos, você considera isso sendo no modo normal. E ali ele tem uma abreviação. Se você digitar até e a letra N, você não precisa terminar de digitar, que ele vai completar para você. Outra facilidade é digitar o comando, né, que você quer e apertar o Tab no teclado. E aí ele tem um autocomplete também que ajuda você a completar os comandos e tudo mais quando você está aprendendo. Isso aqui, ou quando você também não lembra, né? Acaba que facilita bastante. Você lembra só, tem alguma coisa que começa com essas 2 letras, então isso aí acaba te ajudando. A gente falou aqui de splits, mas nada impede, né? Usando no mesmo arquivo, nada impede que eu tenha... diferentes arquivos em splits. Você pode fazer tanto na horizontal quanto na vertical. Isso daqui, uma vez que você usa, né? Outra facilidade é se você colocar split e passar o nome do arquivo, ele faz o split com o nome do arquivo. Se você colocar só o split, ele cria no mesmo arquivo que você está. Ou você faz um v-split, você pode mapear, igual eu fiz, por exemplo, o Ctrl+J, você pode remapear qualquer coisa no Vim. Vale a pena dar uma olhadinha mais sobre os mappings. Mas eu recomendo começar com o basicão do Vim, até porque se você for fazer SSH em alguma outra máquina, se esse for, lógico, um caso aí que você tem costume de fazer ou faz parte aí da sua rotina, acaba que você aprende ali o básico, né? E aí depois você customiza mais o seu ambiente local, mas você sabe mais ou menos navegar quando tiver num outro Vim que não seja o seu, seja um Vim mais padrão. Ó, o Chico Codes está na área aqui, ó. Ele vai ajudar a corrigir se eu falar alguma bobagem aqui. Chico Codes, para quem não sabe, ele faz as lives, normalmente ele fala de Go e Vim. O único problema da live dele é que ele não usa Dark Mode,
Mas isso aí, ele tem um comandinho lá que você pode mudar o tema dele. Então, entra lá e joga um Dark Mode que fica tudo certo. Aí, falou que tá assistindo em silêncio, então provavelmente ele perdeu a brincadeira. Mas não tem problema. Ahn, bom, isso daqui seria para splits. Eu acho que não tem muito o que falar. Algumas coisas. Vamos lá no help do split. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode usar o help. Outra coisa também que você pode fazer é Ctrl W, S. Outras coisas... Peraí que eu fechei demais aqui. Aqui, por exemplo, ele mostra que pode ser tanto o Ctrl W, S, o Ctrl W quando você vem em maiúsculo, você teria que apertar o Shift. E Ctrl W, Ctrl S, que seria aquele esquema de você não precisar soltar o Ctrl e talvez ser mais fácil de você apertar ou então usar o comando. E eu acostumei a digitar o comando, acaba que eu faço dessa forma, mas se você está vindo de algum outro editor que já tem essa funcionalidade e quer manter a mesma configuração, novamente, dá uma olhada lá nos mappings. O Chico falou que ouviu a brincadeira. Beleza. Mas vale dar uma olhada, sempre que você tiver curiosidade, né? Para quem tem interesse assim, em aprender mais, a forma como eu aprendi foi através do seguinte. Eu deletei meu Vim RC completamente e comecei do zero. E fui tentando, para cada nova coisa que eu adicionava, para cada plugin, eu adicionava conscientemente. Tem várias coisas, né, que te ajudam, já te configura o Vim e tudo mais, mas acaba que você tem as coisas prontas e, obviamente, você não vai aprender. Então, se o seu interesse é realmente não é pegar e sair usando, né? Se for pegar e sair usando, dá uma olhada lá no Vim Bootstrap. Você escolhe lá as linguagens que você vai trabalhar, ele já seleciona os plugins para você, é bem bacana o projeto. Mas se você quer aprender, eu recomendo talvez apagar tudo e ir adicionando aos poucos as coisas. O meu Vim RC, eu vou jogar no chat aqui. Se vocês quiserem dar uma conferida lá, tiver alguma sugestão. Vocês vão ver que tem algumas coisas, por exemplo, ele deve ser compatível, né? Mas quando eu migrei para o NeoVim, eu fiz coisas como esse que está no highlight aqui. E ele mostra como que seria no NeoVim versus no Vim padrão. Então ele deve funcionar nos dois, mas o que ele vem sendo testado há mais ou menos uns 2 anos, eu diria, 1 ano e meio, é completamente o NeoVim, ou talvez até mais tempo, não lembro exatamente quando eu fiz a mudança para o NeoVim. Mas se você está começando hoje, eu recomendo o NeoVim. A comunidade está bem ativa, tem bastante coisa vindo. A diferença entre o NeoVim e o Vim, a gente pode falar numa outra oportunidade. Mas basicamente a forma como o NeoVim aceita, né, contribuições é um pouco mais aberta, um pouco mais inclusiva. E, consequentemente, ele acaba movendo mais rapidamente e melhorando mais rapidamente. Tem um negócio que ele suporta, que é essa configuração ela está sendo feita em Vim Script. Então, essa aqui é uma linguagem, né, de programação que tem dentro do Vim. E se chama Vim Script. E o NeoVim ele suporta a versão em Lua. Tem A minha ideia talvez é brincar um pouquinho, converter isso tudo aqui para a Lua, ver o que eu posso tirar, por exemplo. Isso daqui era a época que eu usava a versão, né, no UI, e agora eu só uso via terminal. Mas tem algumas coisas legais aqui. Outra coisa, deixa eu ver aqui, split. Tá, eu tenho essas duas configurações aqui no meu Vim RC. Uma seria o que chama Split Below e o Split Right. Vamos supor, eu fui lá, acessei o Vim RC de alguém, quero saber para que serve alguma configuração. Normalmente uma opção no Vim, ela inicia, né, com a instrução set. Então, se você vir aqui no Help
e digitar split below, ele vai te mostrar. Ele mostra qual que é o padrão. Ele mostra para você o que ele faz. Mas basicamente, isso aqui vocês não precisam ler que eu vou tentar. Quando eu faço um split, por padrão ele vai abrir em cima. Ele jogaria, né, a janela que você está atualmente e para baixo e deixaria em cima. E eu gosto que ele abra embaixo. Então split below é para jogar embaixo. A mesma coisa seria no split right. Por padrão ele joga no seu lado esquerdo. E eu gosto que ele joga quando eu faço o V-split. Se eu conseguir digitar. Ele joga ali do lado direito. Então, para mim, funciona mais naturalmente. É por isso que eu tenho essas opções. Por isso que eu estou também recomendando a questão de você não só pegar um vinho RC pronto, mas tentar adicionar as coisas. Porque, por exemplo, isso aqui é uma coisa que funciona para mim, no meu workflow. Mas para outra pessoa pode não, para você não pode não funcionar. Então, sei lá, às vezes é melhor você. O bom do Vim é que você pode configurar e deixar do seu jeito e fazer com que funcione melhor da forma que você gosta de pensar, a forma que você gosta de trabalhar. Por isso que eu acho bacana. Eu tenho um pouquinho de tabs aqui. Eu falei que não usava. Isso aqui na verdade foi herança. Faz muito tempo que eu não uso. Ele usa até essa configuração aqui do M, que seria o Meta. Era a época que eu usava Mac. E a última vez que eu me lembro usando Mac foi 2013, 2014. Então, daí já dá para saber quanto tempo que tá essas opções aqui. O MacVim, ele era bem interessante, ele funcionava na interface. Era bem legal e era o que eu usava. E na época eu gostava de navegar com tabs porque eu acabei vindo de outros editores que era assim que eu aprendi a ter várias coisas abertas ao mesmo tempo. E é por isso que eu acabei tendo isso aqui. Até nostalgia, deu até uma nostalgia aqui agora. O Og tá falando ali, montar o Vim na unha para aprender mesmo. Eu acho que é bacana, assim, é muito bom talvez você pegar as coisas configuradas. Mas depois de um tempo, se você quer melhorar, né, otimizar o seu workflow, eu acho que começar assim, fazendo a unha, é válido. Demora, pode ser talvez chato no começo, mas depois que as coisas começam a fazer sentido, até para você melhorar alguma coisa que não está funcionando daquela configuração pronta que você pegou, acaba te ajudando. Bom, a gente falou de splits, de tabs. Vamos ver aqui. Que mais? Alguém aí tem alguma pergunta enquanto eu dou uma olhada aqui no checklist do que eu pretendo estar conversando hoje aí com vocês? Tem um negócio. Tá. Então a gente falou de tabs, splits, a gente vai falar também sobre terminal. O Vim ele tem um terminal agora que está integrado. Falar um pouquinho de macros e não usar múltiplos cursores. Eu estava esquecendo do terminal. Então foi bom ter a nota aqui, a colinha aqui. Tá, o Og está falando sobre executar comandos dentro do Vim. Tá, tem esse comando que se chama terminal. Ele vai abrir, obviamente, um terminal dentro do seu Vim. Com isso, você consegue rodar como se fosse um shell. Então, na verdade, a gente está fazendo um inception aqui de shell dentro de shell. É um shell rodando o Vim que está rodando o shell. E aqui seria os comandos normais seu de shell, limpa a tela, tudo vai funcionar. Uma coisa que eu tenho na minha configuração do Vim RC, deixa eu puxar ela aqui, Tmap. Control. Eu já nem lembro mais a última vez que eu adicionei as coisas aqui. Deixa eu ver se eu acho.
Eu tenho um mapping que quando eu aperto o ESC, ele sai do terminal. Vamos ver aqui no help. Ele tem um comando que seria... É aqui, ó. É o control contra barra e o control N, que seria o control N, que era para você sair. Tem até aqui, ó. É T no remap. Cadê aqui no meu VMRC? No remap. Tá aqui, ó. No começo, né, esse terminal saiu primeiro no NeoVim, então é por isso que aqui nesse bloco eu tenho, né, se tem essa, se existe essa opção, né. Na verdade, o Vim, no conceito que ele tem, você tem a possibilidade, se você está pegando o Vim, você tem a possibilidade de compilar ou não com determinadas funcionalidades. E a forma que você checa, né, para saber se alguma coisa está habilitada e que não vai quebrar, é desse jeito. Então, aquela recomendação que tem lá no help, eu coloquei aqui, que seria para poder sair do terminal mais facilmente. Como eu estou acostumado a apertar o ESC, né, para poder sair do modo de inserção e tudo mais, eu mapeei ela, porque em vez de apertar Ctrl, contra barra, Ctrl N para poder sair, aperta só o ESC. Mas em algumas vezes você quer realmente mandar o ESC dentro do terminal. Então é por isso que tem esse outro mapeamento. E aí, se eu apertar Ctrl V, ESC, ele manda o ESC como se fosse o ESC literal, no caso, né? Então, se algum comando que eu estou executando espera o ESC para poder fazer alguma ação, com isso aqui eu consigo mandar o ESC para ele sempre que eu preciso. Eu não tenho muito costume de usar assim. Eu estou usando o Alacrity para live aqui, mas normalmente eu uso o Terminator. Então, eu tenho o costume, né, de usar o split do próprio Terminator, e acaba que eu abro do lado um novo split do Terminator, eu vim do lado esquerdo normalmente e um terminal do lado direito. Mas você tem essa possibilidade também, se você quiser. Uma coisa que é legal aqui, ó, deixa eu voltar aqui no help. Ele mostra que você consegue... os comandos, né, do Vim, você consegue, por exemplo, editar o vsplit. Se você colocar o prefixo como term __ e o nome do comando, ele já vai fazer o split para você. Então vamos tentar aqui, ó. Term __ ls. Então ele roda aquele comando, né? Ele não mostrou o prompt. Ele roda aquele comando, então com isso aqui você consegue executar os comandos de dentro aqui do seu Vim. E uma outra forma também, né? Isso aqui é a forma assim, utilizando o terminal. Aquele comando ali fechou, eu tentei fazer mais alguma coisa ali, então ele simplesmente saiu. Então isso aqui seria uma forma assim mais tranquila. Se você fazer terminal... ele tem o mesmo efeito. Ele vai abrir e rodar o comando para você. Então, se você quiser rodar, sei lá, um servidor web, alguma coisa assim que vai ficar recarregando toda vez que você está editando, você consegue fazer assim. Eu acho que seria mais ou menos o workflow que alguns outros editores teriam. Uma outra forma de executar comando dentro do Vim é você usar a exclamação. Então, se você usar a exclamação e rodar ls, ele vai ter a saída similar, mas aqui na verdade ele não está realmente criando, né, uma instância de um terminal e executando aquilo. Aqui ele está só rodando o comando. Uma coisa que é bacana, deixa eu sair aqui. Uma coisa que é muito bacana é se você rodar um comando, né, exclamação, a letra R, né, de read, ou seja, você vai executar um comando e vai ler a saída dele. Será que é assim? Read one? Ao contrário. R, exclamação e o comando. Então, ele vai ler a saída, né, daquele comando e colar aqui para você no seu editor, e você consegue estar processando, fazendo alguma coisa.
Uma coisa que é bacana, ele não quer deixar eu sair, seria nvim. Vamos ver aqui se eu vou lembrar de cabeça isso. Acabei de lembrar. Mas eu tenho aqui um comando muito grande. Se eu apertar Ctrl X, Ctrl V, ou Ctrl X... Como é que eu faço? Ctrl X, V. Ele abre para você. Ctrl X, V. Ctrl X, V. Não lembro. Mas ele tem uma forma aqui que você consegue pegar a linha que você está editando no Bash e jogar dentro de um editor, seja qualquer ele que você prefira. Então você precisa exportar, né, aquela variável visual. Será que eu tenho que fazer um export visual? Agora eu fiquei invocado aqui. Vamos ver. Comando. Não rolou? Esse aqui. Não, nem sei o que eu tô fazendo. Tá, eu vou tentar achar, depois eu tento compartilhar. Mas voltando aqui, né? Se eu faço um read, aí eu posso rodar um comando e consigo jogar ali. Então, isso aqui seria a forma de você estar usando o terminal. Igual eu falei, eu não tenho muito costume de abrir o terminal aqui dentro e fazer isso. Mas aqui é uma palhinha, né, na verdade, para a gente conhecer um pouquinho mais. O Og está mencionando aqui que ele gostava de ler as coisas quando usando o que a gente acabou de ver aqui, o R, exclamação e o comando. Então isso aqui é bem bacana, você consegue rodar as coisas e ver como é que elas pegar a saída e processar e talvez jogar para algum lugar ou para o outro. Dependendo, você tem alguma ferramenta, né, que você desenvolveu em linha de comando, então você consegue estar fazendo assim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre macro. Eu acho que esse aqui vai ser o assunto, talvez, que a gente vai demorar um pouco mais. E eu acho que, na minha opinião, isso é bem poderoso, a questão das macros. E até o Magnum Leno, né, eu mandei falando a respeito dessa live e ele sugeriu de falar sobre macro recursiva. Eu nunca tinha usado a macro recursiva, mas é bem interessante. Não é um tipo de processamento que eu faço, mas é uma ferramenta muito boa assim, para se conhecer. Então, a macro, a gente grava, né, uma macro utilizando o dois pontos Q. Na verdade, seria o Q no modo normal, sem ser o dois pontos. Só aperta a letra Q. Eu vou fazer aqui. Então, eu estou aqui no modo normal, eu aperto a letra Q. E aí depois eu passo um registrador. Um registrador seria uma outra letra. Normalmente, quando eu estou fazendo uma macro rápida, que é só para editar uma coisa simples, eu aperto QQ. Ele vai mostrar embaixo ali que ele está gravando o @Q. O @Q, na verdade, isso aqui é um lembrete, né, para você de como que você vai executar essa macro depois. Então, se você, uma vez que você terminou a gravação da macro, você aperta @Q, ela vai executar aquela macro. E se você aperta a letra Q de novo, ela terminou de gravar. Isso daqui seria o workflow que você teria. E o bom da macro é que você pode executar vários comandos, né, no modo normal. E depois você pode inserir coisas, mudar coisa de lugar e depois você executa isso. Eu vou aproveitar aqui, eu vou escrever um CSV, que aí dá pra gente falar um pouquinho sobre macro recursiva. Vamos colocar aqui 3 campos. E aí vem uma das coisas, né, que é bem interessante, a gente falou um pouquinho lá na live com o Code Show.
mas mas eu acho que vale a pena mencionar aqui. Um dos poderes uma feature, né, do Vim que eu gosto bastante é o fato de você digitar pouco e ter bastante coisa na sua tela. Então, se eu apertar a letra YY, significa que eu estou copiando, né, essa linha inteira. E se eu apertar 10 vezes, eu aperto 10, né, digito 10, P, ele vai colar 10 vezes aquela mesma linha. Então, com isso aqui, eu consigo repetir as coisas assim muito facilmente. Se eu quiser colar mais 10 linhas, como o meu último comando foi o paste, né, letra P, eu aperto o ponto. Então, o ponto é uma forma assim, muito fácil de você repetir as coisas. Então, se eu apertar o ponto um tanto de vez, eu estou aqui com um arquivo de 121 linhas facilmente. Isso aqui é bem interessante. Mas vamos lá. Eu vou salvar isso aqui como macro txt. Só se caso acontecer alguma coisa precisar reabrir. Bom, vamos começar aqui com macros. Vamos relembrar algumas coisas, ou na verdade mencionar aqui para quem não acompanhou lá no Code Show. Se eu aperto o E, eu vou para o final dessa palavra. Se eu aperto o B, eu volto à palavra. Então, se eu apertar o E várias vezes, ele foi para o final, aí ele vai parar em qualquer pontuação que você tiver. Foi para o final de novo, outra pontuação e o final. Se eu apertar o F, que significa find, encontrar, e vírgula, ele joga lá em cima da vírgula. Então, isso aí é uma forma de você navegar, né, de forma horizontal na sua linha mais rápido. Então, em vez de eu ficar apertando a setinha ou o L para lá e depois o H para cá, eu faço F vírgula, F vírgula e consigo fazer navegar mais rapidamente, né? Aqui no caso, obviamente, são poucos caracteres, mas dependendo da linha, se ela for maior, você consegue navegar mais rápido. Como a gente tem o ponto, a gente tem o ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula, ele repete o último comando de navegação horizontal que a gente fez. Então, é fácil. E se eu apertar o vírgula, eu volto. Então, ponto e vírgula, eu vou para frente, vírgula, eu volto. Uma outra coisa que a gente tem seria a letra T. Então, quando eu faço um find e a vírgula, ele joga o cursor em cima lá da vírgula. Quando eu faço o F, quer dizer, o T e depois o vírgula, ele vai procurar aquele caractere e ele vai parar antes dele. Então, com isso aqui, eu consigo navegar. Já vocês vão entender por que eu estou colocando um pouquinho de tempo aqui para explicar um pouquinho disso. O Og foi embora. Um abraço, Og. Obrigado aí por acompanhar. Porque isso aqui vai ajudar a gente a construir a nossa macro. Então, você sabendo esses tipos de navegação e tudo mais, a gente consegue construir a macro mais facilmente. Se eu quiser, por exemplo, deletar junto com a vírgula, então eu posso apertar a letra D, que seria de deleta, a letra F, que seria de find, e a vírgula. Então eu deleto aquele primeiro campo. Se eu quiser voltar a qualquer coisa, letra U. Reparem que isso aqui tudo eu estou fazendo no modo normal, ou seja, eu estou editando o texto sem precisar entrar no Insert Mode, ir lá para frente, apagar coisa e fazer esse tipo de coisa. Desse tipo de edição. Então, isso daqui, que igual eu falo, a questão de você repetir comando, de você estar fazendo mais comandos, isso aqui acaba aumentando a sua produtividade. Obviamente que você não vai chegar, vai sentar na frente do editor e vai sair fazendo tudo. Demora um tempinho, mas vale a pena. Aprende um comando e você pode ir repetindo, e aí depois você combina um com o outro, igual, por exemplo, eu deleto até encontrar a vírgula. E aí a vantagem é que você consegue ir combinando. Outra coisa seria a repetição, né? Onde você informa um número de vezes que você quer repetir aquela ação. Então, se eu apertar D, 2, F, vírgula,
ele vai deletar até a segunda ocorrência daquela vírgula. Então são coisas assim que você consegue fazer e se eu fizer de novo, apertei o ponto. Então isso aqui que é o bacana, eu fiz uma vez, se eu quiser indo para baixo e deletando, embora eu estou repetindo a mesma tecla várias vezes, eu consigo ter um certo nível de velocidade. Então, algumas vezes, né, você tem, por exemplo, você está editando um dicionário do Python lá, você tem aspas, essas coisas assim, são lugares, né, que você pode usar para estar navegando. Então, isso aqui acaba te ajudando nesse ponto, quando você precisa fazer tarefas repetitivas. Eu acho que ninguém deve gostar de ficar formatando as coisas e tudo mais, então tarefas repetitivas ajudam você a automatizar um pouco o seu processo de edição. E aí a gente vai falar de uma outra ferramenta, né, que é bem poderosa, que são as macros. Então vamos supor, eu tenho aqui, eu tive deletando algumas coisas, então estou com 71 linhas aqui, 72 linhas aqui no meu arquivo. Vamos supor que eu gostaria de deletar o primeiro campo em todas elas. Eu tenho algumas formas de fazer isso. Uma delas seria eu entrar no modo visual de bloco, que seria o Ctrl V, faço F, vírgula, acho a vírgula, aperto G para ir até o final do arquivo. Na verdade eu deveria ter apertado o G antes, mas F, vírgula de novo, aperto o D de deletar, deleta aquilo lá. Então isso aqui eu consegui editar. Tem algumas outras formas que você pode estar fazendo isso, pode usar pesquisa e replace nas linhas, fazer essas coisas todas. Mas aqui a gente vai usar macro. E a vantagem das macros é que seria uma forma, né? Quem não está muito acostumado aí com expressões regulares, por exemplo, vocês conseguem tá tendo mais ou menos um poder de uma expressão regular. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que a gente quer inverter os campos 1 e 2. Como é que eu vou fazer isso? Eu aperto o Q, que eu vou gravar a macro Q. E aí eu faço o seguinte, eu vou deletar até a primeira vírgula, df, vírgula. Depois eu vou encontrar f, vírgula, a próxima vírgula, e vou apertar o P de colar. Então nisso aqui eu inverti. Agora eu vou apertar o J para ir para a linha de baixo e o 0 para ir para o começo da linha. E aí eu finalizo a minha macro com a letra Q. Então, toda vez que eu apertar @Q, ele executa aquilo. Mas você pode pensar, poxa, e se eu gravar uma macro numa letra que é mais difícil de acessar e tudo mais? Aí que entra a questão de você repetir, né, determinadas coisas, da mesma forma que a gente tem um ponto, que a gente tem um ponto e vírgula, a gente tem um arroba. Então, eu executo aquela mesma macro com arroba. Como eu coloquei, né, a sacada aqui foi jogar na linha de baixo, é que ele vai navegando para mim e vai fazendo. Então, se eu quiser fazer isso, eu vou até o final do arquivo fazendo. Mas isso aqui não é tão efetivo. Vamos ver aqui, eu tenho 71 linhas. Se eu voltar lá no começo, né, por sinal, se eu apertar o Shift G, eu vou para o final do arquivo, GG para o começo do arquivo. Se eu colocar lá 72 vezes, 72, @Q, ele vai até o final do arquivo, substituindo tudo. Então aqui que está o poder da macro. Quando você tem assim determinadas estruturas, né, onde as coisas se repetem, você consegue executar macros mais facilmente. E, consequentemente, você consegue ter agilidade. Então, você passa menos tempo, talvez, formatando as coisas e mais tempo, talvez, pensando e resolvendo as coisas. Ou, talvez, você sobra mais tempo para você estar fazendo outras coisas. Enquanto, em vez de ficar sofrendo ali, editando tudo mais, você vai, termina mais cedo o trabalho, vai descansar um pouco. Então, isso aqui é bem bacana. Bom, lembrando que se eu apertar o Q, a letra D, eu gravo a macro D. Então, se por um acaso vocês precisarem, né? Vamos supor, tem várias macros, você cria várias macros pequenas para estar fazendo determinadas coisas e você pode combinar elas. E a forma de combinar elas seria dentro de uma macro você chamar outra macro.
Inclusive, você pode chamar a mesma macro. Então, quando você chama a mesma macro, se chama macro recursiva, né? Que foi a sugestão do Magnus Leno, que sugeriu para a gente estar falando a respeito disso. Outra coisa também, quando eu executei a macro, né, por 72 vezes, se eu apertar o U, que seria o undo, né, para voltar, seria o voltar, eu consigo voltar aquela mudança toda, aquilo tudo que eu fiz, de uma vez só. Então, quando você está editando, formatando, se acontecer algum problema no meio do caminho, você precisa refazer aquilo. Você tem que talvez apertar Ctrl Z várias vezes, né? Seria Ctrl Z, eu acho que é o mais comum de você encontrar em outros editores, várias e várias vezes. Então, esse aqui você apertou uma vez só. Então, você ganha agilidade tanto na hora de fazer e na hora de reverter, se for o caso. Bom, vamos fazer uma macro recursiva aqui. Uma dica, né, quando for fazer uma macro recursiva é o seguinte, vamos supor que você está com o seu editor aberto e tem até, a gente pode aproveitar a brincadeira de que ninguém consegue sair do Vim. Então, vamos supor que você não consegue sair do Vim, tá lá aberto faz uns 2 anos e você não lembra a última vez que você usou determinado registrador, né, para você guardar uma macro. Então, uma forma de você, quando você for usar, né, essa questão de macro recursiva, você consegue, seria bom você limpar, né? E como é que faz isso? Se eu apertar QQ, ou seja, vou começar a gravar a macro Q, eu vou agora limpar ele. O que eu faço? Eu não executo mais nada e aperto o Q novamente para poder sair. Se eu quisesse limpar o registrador A, QA, depois o Q. Ou seja, eu não tenho nada, ele está limpo. Então, o porquê disso? Porque na hora que a gente estiver gravando a macro, a gente vai chamar ela mesmo. E se tiver alguma coisa lá que você executou de uma outra sessão que você estava editando, ou sei lá, alguma outra coisa, algum outro tipo de tarefa que você estava fazendo, é bom você fazer essa limpeza. Eu, por exemplo, eu uso muito a macro QQ, que é mais fácil de você apertar, você não precisa mover a mão nem nada. Então, para tarefas assim, preciso editar, sei lá, esse bloco de código aqui e repete muita coisa, e então vou gravar uma macro rapidinho, normalmente eu uso o QQ. Então, se você quer limpar, aperta Q 3 vezes, você foi, limpou lá, tudo mais. Bom, vamos lá, de novo. QQ, vou entrar ali e vou começar a gravar a minha macro. Aí depois eu vou fazer o seguinte, vamos fazer a mesma tarefa de inverter o campo 1 e 2. Então, eu vou deletar até encontrar a vírgula. Vou encontrar a vírgula novamente e vou colar. Aí depois eu vou, mesma coisa, o J para ir para baixo, o 0, e aí eu vou apertar o @q. Como não tem nada na macro, ele não vai executar. E aí eu termino a gravação. Ou seja, o último passo que eu fiz na minha gravação de macro foi chamar ela mesma. Então com isso eu criei uma macro recursiva. Se eu executar ela agora, @q, ela vai executar até o final do arquivo. Eu apertei @q, eu não precisei passar o número de linhas, então vamos supor, se eu tenho um arquivo de tamanho variável, eu estou fazendo o mesmo tipo de operação várias e várias vezes, eu não preciso consultar, né, qual que seria o final do arquivo e passar o início e o começo do arquivo para estar executando. Então a macro recursiva ela te dá esse poder. Uma vez que eu quiser voltar, é a mesma coisa, foi uma única execução de macro, aperto o undo, ele volta. Nesse caso eu já usei o @q, então se eu quiser usar @, ele faz de novo. Então se você estiver editando arquivos que são muito similares e que você precisa fazer a mesma tarefa várias e várias vezes, você consegue automatizar isso assim de forma bem mais rápido. Tem algumas outras coisas que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, mas a gente pode estar falando mais sobre isso depois. Seria o seguinte, você tem alguns comandos que seria o argdo, você teria o buffdo, teria o tabdo. Isso daqui é para você executar o mesmo comando. Vamos supor que você tem 10 abas abertas, né? 10 tabs abertas. Então você consegue executar o mesmo comando nas diferentes. Então uma coisa que você poderia fazer seria normal,
que é para você executar alguma coisa do modo normal, @q. Então, dessa forma, vamos supor aqui que eu tivesse 3 abas abertas com arquivos similares, eu usaria lá o tab_do, normal, @q. Ele vai executar a macro nos 3 arquivos para você. Então, você gravou uma única vez e editou 3 arquivos apertando o Enter. Então, você vai ver a agilidade que você vai fazer essas coisas. Assim, dá para falar bem mais coisas que dá para você combinar. Igual eu falei de aprendendo uma coisa e combinando com a outra, por exemplo. Uma vez que você descobre que você pode rodar comandos, né, do modo normal, você consegue automatizar vai adicionando um em cima do outro e, consequentemente, você não preocupa assim, tá aprendendo várias e várias coisas, mas você aprende uma coisinha aqui, outra ali, combina uma com a outra e daqui a pouco você tem tanta ferramenta disponível para você ir automatizando e melhorando a forma como você edita, que fica muito mais fácil. Então, por exemplo, eu sei que eu posso usar o @q para executar a macro no modo normal, descobrir lá o tab_do que executa um comando nas diversas tabs que eu tenho aberto. Se eu quiser usar o buff_do, seria em todos os buffers que eu tenho aberto. Arg_do seria quando eu chamo o Vim na linha de comando, né? Eu passo vários argumentos, que seriam vários arquivos diferentes. E aí eu uso o arg_do para poder executar a mesma coisa. Então, assim, isso aí te ajuda muito e muito. Bom, acho que para macro tá de bom tamanho. Já tem muita coisa assim, não vou ficar jogando mais coisas só para não confundir se já tiver um pouco confuso. Mas o último assunto, né, que eu gostaria de falar aqui seria a respeito de por que você não precisa, né, de múltiplos cursores. Uma das coisas, né, que eu estava falando lá com o Bruno Rocha, né, do Code Show, seria que ele estivesse editando um dicionário de Python. Deixa eu jogar um syntax highlight aqui. Limpa aquele negócio. Valor 1. Vamos supor que teria, sei lá, vários itens aqui, né? Para editar. Outra coisa também que você pode fazer, vamos usar macro aqui, ó. Tem um negócio aqui que eu acho que é bem interessante. Eu tenho aqui a primeira chave. Normalmente a gente vai fazer exemplo, né? Vai mostrar, coloca a numeração 1, 2, 3 e por aí vai. Então o que a gente pode fazer aqui? Vou gravar uma macro, vou usar de novo o que é o meu padrão de registrador. Na verdade, deixa eu assumir que eu estou no início da linha. Então eu vou apertar Ctrl A. O Ctrl A ele funciona assim, o Vim ele vai achar o primeiro número, né? Ele vai procurar na linha e o primeiro número que ele encontrar, ele vai incrementar. Então, eu estava lá no começo da linha, apertei Ctrl A, ele veio aqui na frente, na chave, e incrementou aquele valor. Uma vez que eu saí de cima do número, né, meu cursor está em outro lugar, Ctrl A de novo, ele vai lá no próximo número e incrementa. Vamos voltar aqui na macro, né, que aqui eu vou... A gente vai criar, sei lá, talvez umas 10 entradas aqui de exemplo. Uma forma de fazer isso seria... Vou gravar a macro, vou copiar essa linha, vou colar ela. O Vim ele já jogou ali para baixo, aperto Ctrl a letra L, Ctrl A. E aí eu volto lá no começo, com 0. Cancelo o que, vamos ver se deu certo. Então, cada vez que eu executar o @q, ele vai jogando um valor. Então, vamos supor que eu quero mais 10 itens. Ele joga ali para mim. Então, eu consigo... Pode ver que na hora que ele passa ali no número 10, ele já começa a ter um caractere a mais. E com isso, você não precisa preocupar. Então, tem algumas facilidades assim que te ajuda bastante. Uma das coisas que eu não gosto, né? Eu não gostava muito quando eu tinha múltiplos cursores. Eu já usei essa feature, né? Se eu não me engano,
Eu não sei se foi no Atom que saiu a primeira vez, eu não lembro exatamente. Mas eu me lembro, acho, de usar no Atom, uma vez que eu estava testando. Seria, por exemplo, eu quero tirar a... Eu quero converter essa linha aqui. Eu quero tirar as aspas. Eu quero que o 2 pontos vire igual. Quero que tenha um espaço. Então seria basicamente fazer o seguinte. Eu pegar isso aqui, deixar ele com o igual. Opa. Aí que eu saí aqui. Eita. Ainda bem que eu salvei. Macro. Empolguei muito. Eu venho aqui, file type. Se a extensão fosse .py, ele iria identificar lá. Então, eu quero converter para esse formato. Se eu fosse fazer isso, aqui seria uma ótima oportunidade, né, para múltiplos cursores. Eu iria lá, obviamente aqui no Vim não tem múltiplos cursores, mas eu vou tentar demonstrar aqui. Eu colocaria um cursor em cada linha, aí eu deletaria essa aspas, e aí depois eu ia com a setinha lá na frente e deletava. Aí entra o primeiro problema. Aqui ele ia parar e eu ia deletar esse número. Esse seria um problema. Mas aí você poderia pensar assim, vou tentar ser esperto. Como é que é a forma que eu pulo a próxima palavra? Se eu não me engano, seria Ctrl seta para frente. Então aí você pula para o final, aí vai depender de como ele te entrega isso. Se ele entrega antes das aspas, depois das aspas, que consequentemente é antes do ponto e vírgula. E aí você aperta backspace, aí você aperta o espaço, e aí você vai de novo. Você tenta usar esses pulos na horizontal para tentar contornar, né, a questão de ter tamanhos diferentes, né, no nome das chaves e nos valores e tudo mais. Então, eu particularmente preferiria fazer isso aqui com uma macro. Seria um bom caso para a gente estar fazendo com macro. Então, vou gravar uma aqui. Eu vou usar um plugin que se chama Surround, que é para você trabalhar com coisas que estão em volta, né? Então, se eu apertar a letra D, a letra S, aspas duplas, ele deleta as aspas para mim. Aí depois eu aperto F, 2 pontos, faço um insert, coloco o espaço, saio de novo, depois eu vou em cima aqui do 2 pontos, faço o R, o igual, ou seja, ele vai fazer o replace. Depois eu faço um F, aspas duplas, DS, aspas duplas, F, vírgula, o X para deletar, ponho na linha de baixo e ponho 0 para voltar lá e gravo. Eu poderia ter usado macro recursiva aqui também, mas eu vou fazer aqui para ter mais controle, né? Então, em vez de eu fazer isso tudo de uma vez, vamos supor que eu estou testando tudo mais, e aí eu consigo repetir o arroba, ou então eu consigo falar lá, sei lá, mais 9 vezes arroba, ele faz tudo aquilo. E aí depois eu faço um delete surround e tiro as chaves. Então isso aqui eu consegui editar, né, coisas em várias linhas, eu consegui editar de uma mesma forma. Se eu quisesse, né, vamos supor que eu tenho o mesmo nome de variável. A forma que eu faria seria, por exemplo, eu quero trocar chave por alguma outra coisa. Vamos escrever em inglês, por exemplo, colocar aqui. Então eu vim aqui, posso procurar por chave. E aí eu aperto para pesquisar, né, seria a barra e depois a string, né, ou a expressão regular que você quer pesquisar. No meu caso eu tenho o modo dele fazer o highlight, né, nas ocorrências,
Mas eu quero fazer aqui, por exemplo, eu quero trocar isso aqui por key. Você não precisa conhecer muitas coisas. Se eu não quiser usar macro também, eu não preciso. Então, uma das coisas que você tem é o que é chamado de text object, que seria um objeto de texto. A palavra é um deles. Então, se eu quiser trocar, eu acho que aqui não vai dar certo, porque ele vai considerar o 1 como palavra. Deixa eu ver. Ele vai considerar o 1 como palavra. Mas basicamente eu faria a pesquisa, né? Vamos supor que seria... dá para fazer assim, ó. Eu vou apertar a letra C, que seria de change. Find, letra F, o E. Então seria até achar a letra E, e aí eu trocaria por key e parava. Como eu fiz a pesquisa, para eu ir para a próxima ocorrência é a letra N. Se eu quiser voltar, é a letra N maiúsculo. Então eu consigo navegar e voltar rapidamente. A última operação que a gente fez, né, o último comando que a gente fez aqui, foi o comando de trocar até a letra E. Então ele ficou gravado no ponto. Se eu apertar o ponto, N ponto, N ponto, N ponto, N ponto, N ponto, N ponto, eu consigo fazer isso aqui de uma forma mais rápida. A outra coisa, vamos deixar aqui como key. A outra coisa seria, por exemplo, eu quero adicionar coisa sei lá, um prefixo que seja aqui. Então eu vou entrar no modo de bloco visual. Se eu quiser adicionar antes, Shift I, aí eu coloco aqui prefixo, aperto o ESC, volto para o modo normal, ele completa todas as linhas. Então se você quer adicionar coisas como prefixo, seria daquela forma. Se eu apertar o GV, ele volta para a última seleção que eu tinha em tela. Se eu apertar agora Shift A, ele vai começar no modo de inserção, mas vai ser após o meu cursor. Então eu consigo colocar um prefixo nas chaves aqui dentro. E o bom de tudo isso, não gostei, fiz errado, eu consigo voltar. Isso aqui é muito... Seria assim os casos, né? Quando você tem ali, eles estão alinhados, né, de forma visual, e você consegue adicionar prefixo ou jogar ali para frente. Isso daqui é bem bacana. Então, eu usaria esses artifícios, né, para não precisar de múltiplos cursores, e realmente dá para você ter o mesmo efeito com múltiplos cursores. Eu não sei dizer se você fizer um único Ctrl Z, se ele voltaria tudo, mas eu não sei como é que os outros editores guardam. Por exemplo, se você digitou uma letra, eu acho que se você apertar o Ctrl Z, ele volta uma letra só. Então você tem que ficar apertando o Ctrl Z várias e várias vezes. Se você precisar refazer alguma coisa, não é tão simples. Ou deve ter alguma forma de fazer isso de uma forma mais simples, mais rápida, mas eu desconheço, até porque eu não uso muito os outros editores. Ó, tô vendo, o Tonkiel tá na área aí. Fala, Tonkiel, seja bem-vindo. Bom, acho que isso acaba cobrindo, né, os tópicos que a gente tinha proposto para falar aqui hoje. Eu vou tentar pegar a gravação dessa live aqui e vou tentar jogar lá no YouTube, no canal do Castalho. Então, vou até deixar o link aqui. Propaganda sem vergonha. Que, se caso vocês não seguem lá no YouTube, segue lá. Eu vou tentar deixar o vídeo, porque se eu não me engano o vídeo aqui na Twitch vai ficar por 15 dias. A gente ainda não tem 50 seguidores. Eu acho que após os 50 seguidores pode ser que a gente consiga ter os vídeos, né, por mais tempo. Mas de qualquer forma no YouTube ele vai segurar para sempre, não vai ter um tempo de expirar. Aí eu tento subir para lá para ficar guardado. Vai lembrar que normalmente a gente faz as nossas lives, né, de gravação lá no YouTube. Ainda estamos considerando se vamos trazer aqui para a Twitch. Acaba que essas lives que a gente começou a fazer aqui de live coding, mostrar um pouquinho do Vim, e a gente talvez vai editar mais o site do Castalho. A gente faz uma experiência e vê se consegue trazer também a gravação dos episódios para cá. Por enquanto está em teste, mas pelo menos uns live codes e falar de algumas coisas assim a gente vai acabar fazendo
aqui na Twitch. Deixa eu ver aqui, tem 4 pessoas assistindo. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu acho que em termos de conteúdo que eu estava planejando passar hoje seria isso mesmo. Já aproveito para agradecer a todo mundo que acompanhou, né? O Og teve aí, já saiu. Eu não consigo ver, tá? Ainda não sei ver, mas eu não consigo ver quem que está acompanhando atualmente. Como é pouca gente, eu poderia falar o nome das pessoas. Ainda estou aprendendo. Desculpa um pouco da ignorância aí. Mas obrigado a todo mundo que ainda está acompanhando aí. Deixa eu ver, eu não sei se o chat aqui ele demora um pouco. Vou esperar mais um pouquinho. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente encerra, né, a nossa live. Obrigado aí mais uma vez. Siga a gente lá no Twitter. Normalmente a gente vai tentar postar no Twitter. Ainda não tem um horário fixo. Eu estou pretendendo marcar um horário fixo, tentar fazer uma live por semana. Mas por enquanto, a minha ideia é tentar vir uma vez por semana. Vai ser meio assim na hora que der um tempinho. Hoje deu um tempinho, então consegui tá fazendo a live. Mas eu pretendo logo em breve estar fechando o horário fixo até para todo mundo se planejar, o pessoal que quiser acompanhar. O Tom Kiel tá perguntando quantos que falta para ter 50 seguidores. Acho que a gente tá perto. Eu não sei porquê, eu acho que eu tô na... Deixa eu ver aqui, jogar essa tela mais pra cá. Ele tá cortando aqui Eu acho que tá com 37, Tom Kiel. Ele tá cortando a parte de cima aqui do painel, não sei por que motivo. Vocês estão vendo o mouse mexer aí na tela, mas é porque eu tô com o navegador. 37, ele teve um pop-up aqui. Tá quase, a gente vai chegar lá. Eu acho também que não tem muito a questão, né, da gente tá vindo aqui com mais frequência, mas vai ser uma troca. Espero que quando tiver trazendo mais conteúdo aí, que o pessoal estiver gostando e compartilhando e divulgando, vai ajudar bastante. Bom, é isso. Eu peço desculpas, no comecinho a gente teve problema com o áudio, mas eu acho que agora a configuração tá boa. A última stream eu tinha feito com o StreamYard e o OBS agora eu acho que ele tá dando o nível aqui certinho do microfone. Bom, é isso. Muito obrigado aí, pessoal, por terem acompanhado. Obrigado, pessoal aí que seguiu durante a live. Tonkel tá falando que vai rever desde o início. Beleza, Tonkel? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você achou que eu falei bobagem lá, fala que a gente corrige depois. Muito obrigado aí. Obrigado a todos que seguiram. E até o próximo... não dá pra falar próximo episódio. E até a próxima live. Um abraço aí pra todo mundo. Obrigado. Valeu.